Não faça simulados elaborados por professores de cursinhos que não são questões de provas anteriores. Eu vou explicar o grande risco que você corre ao fazer esse tipo de simulado. Eu fui surpreendido com alunos que fizeram muitas questões, estudaram pra cacete, e quando foram fazer o simulado, eles tiraram uma nota muito inferior. E eu perguntei de onde é esse simulado, qual a procedência, quem elaborou e qual é a questão que realmente caiu em concurso. E, pasmem, os simulados foram elaborados por professores. Eu vou explicar o risco antes de você me xingar, antes de você dizer qualquer coisa, fica até o final do vídeo. Pessoal, é o seguinte, as provas de concursos, elas têm uma metodologia científica. Então, a prova de concurso ela é um funil. O órgão público ele pede um nível de conhecimento. Então, ali, dependendo do processo seletivo e da quantidade de vagas, eles elaboram um funil. Então, se eles colocarem uma prova, se eles colocar ali uma prova muito difícil, eles não vão conseguir preencher a quantidade de vagas. Então, por exemplo, se eu vou elaborar uma prova de matemática para os alunos, se eu elaboro só equação, geometria plana, questões dificílimas, eu não coloco porcentagens, questões fáceis, porcentagem, MMC, MDC, que geralmente caem em provas, né? PA, PG, e só coloco o pesado, jurisprudência, só coisas difíceis, né? Para causar ali um terror nos alunos, eu prejudico mais do que ajudo. Porque a prova de cursinho ela tem um percentual de questões fáceis. Estou falando especificamente para carreiras policiais, que são concursos com muitas vagas. Então, ela tem um percentual de questões fáceis, um percentual de questões difíceis e um percentual de questões médias. Então, geralmente, eles colocam ali, para uma quantidade de 1.000 vagas, 2.000 vagas, eles colocam 50% de questões fáceis, 25% de questões médias e 25% de questões difíceis. Basta você olhar a prova da PM São Paulo, a parte de matemática, a parte de história, a parte de português. Você vai ver que segue isso. Então, eu fiz aqui alguns pontos. Por exemplo, só faça simulados de provas de concursos anteriores. Esse sim funciona. E mesmo assim, se for elaborado por uma empresa que só pega as questões top, provavelmente sua nota vai ser muito baixa. Então, se vai ter uma prova de direito constitucional e o cara coloca muita jurisprudência complicada, isso não é o peso da tua prova. Simulado de cursinhos com questões feitas por ele não serve para você, porque aquelas questões são baseadas nas aulas que eles deram e eles tentam abordar todo o conteúdo programático. E a gente sabe que existem coisas que nunca vão cair na tua prova. Ou basta você analisar 3, 4 provas anteriores. Você vai fazer PM São Paulo, analise 3, 4 provas anteriores. Você vai fazer PM Alagoas, analisa 3, 4 provas anteriores. Você vai ver que muita coisa que está ali não cai. Então, se ele coloca ali aqueles assuntos, provavelmente você vai tirar uma nota muito baixa. O funil de provas, eu já falei, o funil de concurso, que são questões fáceis, médias e difíceis, né? E são a complexidade das questões. Se o simulado, eles só são questões difíceis, provavelmente você vai vacilar. Mas eu quero lembrar você de se inscrever aqui nesse canal para você, né? E a sua inscrição aqui é um incentivo para fazer mais vídeos e mais dicas. Então, já compartilha esse vídeo no WhatsApp, né? Já deixa o like e coloca aqui pelo menos um comentário se você já passou por isso. Hashtag 300 mil inscritos, queremos chegar em 300 mil inscritos. Então, o cursinho faz simulado usando todos os assuntos do material deles. E muitas vezes o professor ele diz assim, pessoal, treino difícil, né? Treino difícil, prova fácil, né? Jogo fácil. Isso não é bem assim em termos de concurso público, né? Se você fizer só questões difíceis, você provavelmente vai acertar as questões difíceis, mas e as questões fáceis, né? Por exemplo, são assuntos distintos, não são a mesma coisa. Então, é diferente você fazer uma questão de equação muito difícil e uma questão de equação fácil. Mas acontece que tem questões de equação e tem questões de porcentagem, tem questões de frações, tem questões de números decimais que são mais fáceis. Não adianta você acertar uma questão de proparoxítona, paroxítona, que são questões fáceis, de Crato são questões fáceis, e se eu sou dono do cursinho, fizer questões ali, elaborar aquelas questões só coisas difíceis de português de sintaxe.
Então, exemplo de matemática, equações, só questões de equação. Você não precisa saber todo o conteúdo, mas você precisa saber o perfil da prova. Por isso que eu falo, analise o inimigo. Veja o perfil da prova. Né? Analise ali como é elaborada a prova de português. Quantas questões de interpretação de texto tem? Quantas questões de morfologia tem? Quantas questões de sintaxe tem? E a sua estratégia, por exemplo, eu preciso acertar a questão de equação. Só vai cair uma questão da equação? Só vai cair uma questão disso aqui? Ou eu posso colocar meu tempo em questões mais fáceis? Eu preciso realmente acertar essa questão de sintaxe? Ou eu posso treinar mais interpretação de texto e morfologia? Então, quantos pontos eu passo em português? Quantos pontos eu passo? Quantos pontos no total eu estou aprovado, eu estou dentro das vagas? Geralmente, de 80% a 85% da prova, você já está dentro do edital. Então, às vezes, não compensa você perder muito tempo em um assunto que vai cair uma questão só, certo? E que o custo-benefício dela para você aprender é enorme e o potencial de você errar também é enorme. Então, analisa isso aí. Quanto mais medo, né, o que acontece? A gente tem uma estratégia psicológica, eu sou psicólogo formado, e só lembrando a vocês que quer passar em concurso da PM, todas essas dicas aqui eu falo para os meus alunos, o link está na descrição do vídeo. Então, quanto mais medo se coloca no aluno, mais ele compra, mais ele gasta. Então, essa é uma estratégia de venda. A prova é difícil, você tem que estar bem preparado, concorrência muito alta, e é muito difícil, e é muito complicado, e você vai se lascar, e não sei o quê. Mas você tem que viver o processo normal. Você tem as dificuldades, mas não é uma coisa impossível como tem se colocado. Então, fica aqui o alerta para você que está estudando para concurso público e fica muito apegado a simulados. Um abraço, fiquem com Deus.